Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um artigo que chama Programming with Abstract Data Types, que basicamente conta a história por trás da orientação a objeto que a gente utiliza hoje em dia nas nossas vidas, na maioria das linguagens de programação que a gente tem contato. Eu confesso para você que eu nunca tinha lido o artigo, né? Quem estudou mais na universidade, né? Quem estava mais prestando atenção ali, ou algo do gênero, talvez já tenha tido contato, mas eu confesso que para mim foi assim, foi incrível ler o artigo de 1974, escrito, né, por duas pessoas, mas a que é relevante aqui para mim nesse momento é uma das coautoras ali, né, que chama Barbara Liskov, que é justamente a mesma Barbara Liskov do princípio de Liskov, que a gente ouve falar enquanto programamos na orientação enquanto programamos usando o paradigma de orientação a objetos. E aí achei muito legal o artigo, né, porque ela explica, né, o que a gente hoje entende como orientação a objeto, e ela dá ali as bases, né, os motivos que ela está pensando, que ela está especificando um novo tipo de linguagem de programação. Então eu vou passar aqui com você, né, por várias partes do artigo e tentando fazer os links, né, do que ela escreveu lá em 74 para o que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia, beleza? Eu deixei aqui a minha pesca do lado, porque são várias coisas legais, né? E eu queria compartilhar um pouco disso com você. Então, primeiro, né, foi escrito em 74. 74 quer dizer que tem 30, com 30 dava 2004, com 16 dá 2020, 46 anos atrás o artigo foi escrito. Eu acho incrível, a verdade é essa. Então vamos lá, né? Então ela começa dizendo qual que é o motivo do paper, né? Descrevendo ali, né? Por que ela escreveu, né? Então, em tradução livre, é basicamente isso daqui. O artigo traz um approach onde você vai poder criar abstrações além das que são providas nativamente por uma linguagem de programação. E você vai poder criar essas abstrações justamente quando aparecerem novas necessidades, né? Que é justamente o que a gente faz hoje no nosso dia a dia. A gente está ali programando em Java, em TypeScript, em Python, em Ruby, ou qualquer uma dessas linguagens. A gente vai criando as nossas abstrações, as nossas novas abstrações quando precisamos. E no paper ela descreve por que ela entende que procedures e funções não são, na opinião dela, suficientes para representar, né, os códigos, as abstrações que queremos nos nossos códigos. E aí ela continua, né, e ela descreve dois tipos de linguagens, né? Um dos tipos de linguagem é o que ela descreve como Very High Level Language, né? Então, linguagens de nível muito, muito alto. O que ela chama de linguagem de Very High Level Language aí, né? São linguagens que já te dão todas as abstrações prontas para um caso específico de uso e você simplesmente utiliza aquilo. Então, quando você está utilizando o Excel, por exemplo, né, que tem todas aquelas fórmulas e tudo pronto, ali para ela é uma linguagem de muito alto nível, né? Quando a gente está utilizando, por exemplo, estou trazendo para os dias de hoje, né, para você ver como é difícil criar coisas novas, né? Como coisas novas para serem criadas demanda tempo, demanda pesquisa, né? Demanda muito foco, a gente fica achando que tudo é criado o tempo inteiro e por aí vai, né? Óbvio que não, né? Já era muito claro, é claro desde sempre para quem realmente está tentando pesquisar esse tipo de coisa. Então você pega, por exemplo, a SQL, né? SQL é uma linguagem, né, de muito alto nível, né? Ela é super específica para resolver um tipo de problema específico, por aí vai. E aí quando você também pode interpretar isso, né, levar para o lado das DSLs, né? Então quando você pensa em DSL interna, DSL externa, quando a gente fala de DSL interna, você pode pensar, por exemplo, né, quem vem do Ruby lá, né, em RSpecs da vida, né, qualquer linguagem dessa para fazer teste, para facilitar, né, no JavaScript também tem bastante. Se você está vindo do Java, você pode pegar essas bibliotecas que facilitam acesso ao banco de dados, né, então frameworks como Hibernate, com seus criterias da vida, né, que você tem uma linguagem fluida para tentar escrever uma query, simular a escrita de uma query, né, de acesso a banco de dados. Quando você pensa em outra DSL externa, você pensa na JPA e no Hibernate, você tem a JPQuery, né, que é a linguagem
de consulta a dados orientado a objeto, que ela vai virar um SQL no final das contas, né? Por aí vai. Então ela já tá lá descrito, né? Não por ela, se ela tá fazendo referência a isso, quer dizer que foi descrito antes dela, obviamente, né? E tem, sei lá, então, de novo, né? Se for pensar, no mínimo 46 anos que foi trazido isso daí, né? E aí ela fala que tem um outro tipo de linguagem, né? Que é a linguagem de uso geral, né? De general purpose, aí, né? É assim que pronuncia? Acho que é, né? Enfim. Aí são as linguagens que a gente está mais acostumado, né? Quando a gente está na faculdade, Pascal, C. Aí depois, né, por mais que C++ e Java sejam linguagens orientadas a objeto que derivam dos tipos abstratos de dados que ela descreve aqui, né, mas também são linguagens de uso geral, né. Então essas linguagens de uso geral vêm com tipos primitivos, né, tipos que já vêm por default criados na linguagem, como, sei lá, tipos numéricos, tipos de texto e por aí vai. E essas linguagens dão suporte, né, para que você crie as suas novas abstrações para representar o que você quer representar dentro daquele código, né? Então você pega uma linguagem procedural, você pode criar novas procedures e funções, né? Uma linguagem puramente funcional, você vai criar essas novas funções para representar as suas coisas, por aí vai, né? E aí é justamente isso, que são essas linguagens que a gente está mais acostumado, enfim. Aí ela entra, né, com a definição do que é para ela uma abstração, né? Que eu já falei um pouco das procedures e tal, mas eu não vou ler em inglês, que meu inglês é um inglês russo. Eu vou ler numa tradução sugerida pelo próprio Google Translate aqui, né? Aqui eu peguei direto. Então, a tradução direta do que para ela é uma abstração, né? Que ela fala que carece de uma definição um pouco mais palpável sobre o que é abstração durante o paper, né? Então ela fala assim: o que é uma abstração? O que desejamos de uma abstração é ter um mecanismo que permita a expressão de detalhes relevantes e a supressão de detalhes irrelevantes. No caso de programação, o uso que pode ser feito de uma abstração é relevante. A maneira pela qual a abstração é implementada é irrelevante. E aqui, obviamente, que ela está descrevendo o que a gente conhece como encapsulamento, né? Você quer saber como usa e você não quer saber como aquilo está implementado. De novo, né? 46 anos atrás ela está descrevendo algo que a gente se complica até hoje, né? E eu até fiz um tweet, né, recentemente, falando que ela aqui, quando descreve, ela está acreditando que vai ser fácil de criar essas abstrações, né? E eu duvido que ela imaginaria, pelo menos eu acho, né? Não fui pesquisar um pouco sobre o que ela pensou naquele momento, mas 46 anos atrás ela não imaginava, e 46 anos depois a gente continuaria se complicando em trabalhar com encapsulamento, né? A gente continuaria se complicando em esconder os detalhes irrelevantes e só pensar no uso daquela abstração. Gente, quando eu vejo isso, eu fico assim, fico muito impactado por olhar, né, como essas grandes mentes influenciam a nossa vida. Realmente é muito intenso para mim, confesso para você. E aí, né, ela vem com a parte ali intermediária do artigo, né, para fazer a ponte para os tipos abstratos de dados. E ela explica, né, que as procedures e funções nos ajudam. Aqui eu estou de novo uma tradução do texto do artigo dela, né? Que procedures e funções nos ajudam com essas abstrações, mas que, de acordo com a visão do artigo, não são suficientes para realmente representar, né, o que a gente precisa fazer na hora que a gente vai implementar um pedaço de código. Essa é a parte que, na minha opinião, ela não sustenta bem ali no artigo, né? Não tem motivos super claros de porque que ela sustenta isso, mas ela enxerga que só com função e procedure você não consegue, né, abstrair os fluxos que você precisa, né, o conjunto de operações que você precisa interligar para resolver um determinado tipo de problema, beleza? E aí ela entra com o conceito, né, de tipo abstrato de dados, né? Então ela fala aqui de Abstract Data Types. E de novo, aqui já é uma tradução livre, né, de um trecho do artigo dela que eu vou ler para você. Um tipo abstrato de dados é um conjunto de objetos abstratos que são completamente caracterizados pelas operações disponíveis nestes próprios objetos. Isso significa que um tipo abstrato de dados é definido pelas operações que compõem
que o compõem ali, né? Então, de novo, né, ela definiu pra gente o que é uma classe, que depois a gente pode criar objetos em função, né, dessa classe aí, né? Então, tava lá, né? A definição tá clara. E se eu fosse dizer pra você, né, lendo isso hoje, dado tudo que eu já experimentei na vida, eu não tenho nada pra falar de diferente, né? É isso. Quando eu crio uma classe, eu crio um conjunto de operações que vão ser realizadas em função de parâmetros, em função de variáveis que estão especificadas dentro daquela própria classe que a gente chama de atributo hoje em dia, né? A gente acha animal. E aí, ela continua, né? Ela fala que uma classe é um operation cluster, né? Então, que uma classe é justamente um cluster, um conjunto de operações que tem algum tipo de significado dentro do sistema, né? Ela só não imaginava que até hoje seria tão difícil a gente conseguir, né, concentrar esse conjunto de operações, clusterizar essas operações de um jeito que elas cuidem, que elas representem realmente apenas um significado do sistema, né, e não milhares de significados, como a gente vê nas big classes que a gente encontra, né, várias vezes, beleza? E aí ela comenta, né, que no MIT naquele momento estava sendo desenvolvida uma linguagem que suportava esse tipo de conceito, né? Ela dá uns exemplos de outras linguagens que traz conceitos parecidos, né? A que ela entende que é mais próxima da que ela está desenvolvendo é o Simula 67, tá, né? Muito legal essa parte da história para mim. E aí, olha isso, né? A mulher, né? Uma gênia mesmo da lâmpada ali, né? Então, ela já uma sábia da coisa, ela já sabia, ela já entendia que nem todas as operações que seriam descritas através daquela linguagem de programação naturalmente pertenceriam a um cluster de operações, né? Naturalmente pertenceriam justamente a esse tipo abstrato de dados. De vez em quando você teria operações que se assemelhariam muito a procedures e funções. E aí ela chama essas funções e procedures dentro de uma linguagem que suporte, né, tipos abstratos de dados, ela chama de functional abstraction, ou seja, abstrações funcionais, que é justamente as nossas classes hoje em dia que tem. Betinho tá chegando aqui falando várias coisas. Eu tô gravando, meu amor. Então ela fala de métodos estáticos, que é o que a gente chama hoje de método estático, né? Que é justamente um método que não pertence a um cluster de operações. Se você quiser derivar mais ainda, né, pensa nos métodos dos controllers que você declara. Esses métodos são rotas que não pertencem a um tipo abstrato de dados, né, não operam sobre um conjunto de características ali. Se você for pegar o Domain Driven Design, você pode pegar os services que são procedures dentro do sistema. E ela descreve, né, justamente, gente, é muito louco, né? E ela descreve isso, né? Ela descreve que geralmente o nome que ela dá, né, essas funções, essas abstrações funcionais, elas vão operar sobre tipos abstratos de dados que geralmente você vai receber, né, via parâmetro. É um service que você tenta criar hoje aí no seu sistema, beleza? É um método, é uma classe utils que você tenta criar aí hoje no seu sistema. E que, por exemplo, né, extension methods do C Sharp, né, e extension methods do Kotlin, que eu não lembro o nome, ou extension methods do Scala, chama implicit methods no Scala, né, que eu também não lembrava o nome, que tenta limar, né, tenta transformar essas funções abstratas aí, simular que elas pertencem a um tipo específico de dado que está definido na linguagem ou algo do gênero, né? E aí, no final, ali do meio pro final, mais pro final do artigo, ela descreve a linguagem em si, né? E aí é muito louco. Eu vou falar um pouco para você ir imaginando, mas eu vou fazendo aqui os deparos para uma linguagem que seja de uso comum para você. Então, uma classe era definida através da palavra reservada cluster. Então ali você definia um cluster de nome X, que é o que você tem hoje com a palavra reservada class nas linguagens de programação, né? Então você definia um cluster. Junto do nome do cluster, você já abria um parêntese para definir o construtor, para definir os parâmetros de inicialização
daquele cluster, né? O que ela precisava saber no mínimo para as operações daquele cluster serem realizadas. Então, né, se você está aí usando, vou pegar na linguagem da moda hoje em dia, né, para back-end que está surgindo aí, que é o Kotlin, né, que a galera utiliza, né? E aí a galera fala, mas no Kotlin o construtor já é definido ali diretamente com o nome da classe, né, parecendo que é uma coisa genial. Então, desculpa, 46 anos atrás era isso que ela sugeria. O que você pode questionar é por que o Java não seguiu nisso, né? Por que o Java decidiu, né, usar uma outra estrutura para representar a ideia de um construtor? É uma boa pergunta que eu não sei te responder. Beleza? Logo abaixo da declaração, né, do nome do cluster e dos parâmetros de inicialização desse cluster, você já descrevia quais eram as operações daquela classe que estariam disponíveis para serem invocadas do lado de fora daquele cluster. Não tinha o conceito de visibilidade, né? Tudo era privado por default. E aí você dizia exatamente o que você queria expor. O que eu também achei muito legal, né? Porque você tinha como se fosse ali no cabeçalho da classe, né? No header da classe, como se fosse quem programou aí em C e tudo mais, né? Quais eram as funções que poderiam ser chamadas daquele arquivo, se eu não me engano era isso, né? Então ela já descrevia quais eram os métodos que poderiam ser chamados, né? As operações que poderiam ser chamadas do lado de fora daquele cluster. Tava lá, descrito já, né? Abaixo disso, você tinha um outro bloco na classe para você poder declarar, né, outros atributos que você gostaria de ter dentro daquela classe, mas que não necessariamente seriam passados por outro ponto do seu programa, né? Então você tinha esse momento diferente para declarar outros atributos ali. E não tinha visibilidade, de novo, né? Todo atributo, na linguagem que eles estavam definindo no MIT, que eu não lembro, eu nem sei qual é o nome da linguagem, a verdade é essa, né? Todos os atributos eram privados, não tinha isso de ter um atributo público, protected, package private ou algo do gênero. Era tudo privado, não tinha essa possibilidade de acesso à informação do atributo em si, né? Você sempre tinha as operações para acessar aquilo ali, beleza? Bom, aí depois disso você tinha o bloco de inicialização, que você queria rodar um código de inicialização em função, né, de todas as variáveis que existiam naquela classe, né? Então é o seu bloco para executar, né, o seu construtor. Então o Java, por exemplo, fez o quê? Ao invés de quebrar o recebimento dos parâmetros e um bloco de inicialização sobre aqueles parâmetros iniciais, né, sobre aquelas informações iniciais, ele criou uma estrutura só que você recebe e já utiliza no mesmo canto, né? Vai ver, foi por isso que eles criaram o construtor daquela forma, né? Eu nunca nem refleti sobre isso, a verdade é essa, né? Porque eu nunca tive acesso antes desse vídeo a esse paper que eu tô falando para vocês. Ou tive quando eu estava na faculdade, eu era vagabundo e imbecil demais para entender o valor que tinha esse artigo, né? Ou de vez em quando eu nem era idiota demais para entender, né? Eu fiquei fã ali de uma frase de Steve Jobs que o amigo meu Anderson falou, né? Mas de vez em quando é isso, né? Você só consegue conectar os pontos depois que você viveu, né? Quando você olha para trás e fala, putz, era por aqui, e por aí vai, né? Enfim, animal. E aí depois de todas essas partes vinha a lista de operações que você queria operar. Mas esse conceito de cluster dela já suportava receber tipos genéricos e por aí vai. Gente, assim, tava tudo lá. Tava tudo lá. Eu não entendo, né? Eu confesso que na minha faculdade eu acho que eu não fui apresentado a esse artigo. Mas eu imagino que em outras universidades melhores do que a que eu cursei, talvez a pessoa tenha sido apresentada e talvez ela não tenha dado o devido valor, né? Naquele momento. Mas no fim é isso, né? Por que eu achei legal trazer essa história aqui para vocês? Porque é desse artigo, se você ler ele, você vai conseguir fazer um depara com todas as linguagens de programação que suportam a orientação a objeto que você já trabalhou na sua vida. E você tendo uma base dessa, qualquer tipo de linguagem que suporte tal paradigma, fica muito mais fácil para você entender, né? Eu já comentei sobre isso com vocês no episódio sobre como você deve se preparar para aprender alguma coisa, né? Quanto mais background você tem em relação à nova atividade que você vai querer dominar, mais fácil é você dominar aquilo, né? Mais esquemas você pode utilizar a sua memória de longo prazo para facilitar o entendimento da informação nova que você está se desafiando.
Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter caído nesse artigo. Eu estava tentando explorar, né, qual artigo eu revisaria para o canal nesse episódio. Não estava achando nenhum que me interessava. Caí em nenhum sobre Design by Contract, que é um assunto que eu gosto muito, que vai ser meu próximo episódio nessa parte de revisão de artigos científicos. Nesse artigo de Design by Contract, ele listou, né, falou sobre Abstract Data Types, me chamou a atenção, aí eu parei e fui ler esse outro, né? E achei genial, fiquei muito feliz de ter lido. Espero que tenha sido uma experiência legal para você também, né? Vou deixar o link, obviamente, para você ler aí. E basicamente é isso, beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Se você tiver um comentário positivo, deixe aqui. Se você tiver um comentário negativo ou construtivo, deixe aqui também, né? De forma educada, por favor. Lembra de se proteger do coronavírus, por favor, né? Fique em casa, se protege. Vamos passar por isso junto. Era isso, falou!